convidado bastante importante, bastante interessante para debater um tema que vem sendo falado muito no futebol brasileiro, que é o fair play financeiro. Estamos aqui com César Grafietti, especialista no tema, economista, já com vasta experiência no futebol. César, obrigado por ter aceito o convite aí de falar com a gente aqui em Itatiaia. Obrigado, prazer falar contigo, com seus ouvintes. Vamos tentar aqui ajudar a entender um pouco sobre esse tema, são temas, finanças é sempre um tema muito difícil, às vezes, para o torcedor, aqui a gente poder ajudar, vai ser um prazer. Exato. Acho que a primeira grande dúvida que acontece no torcedor é saber exatamente o que é o fair play financeiro, né? Do que se trata o fair play financeiro? De fato, se você perguntar para 10 torcedores, às vezes até dirigentes, o que é, cada um vai dar uma explicação diferente, né? Eu acho que o conceito básico de fair play financeiro é um sistema externo aos clubes que faz com que os clubes paguem suas contas em dia. Vamos simplificar. Esse é o objetivo do fair play financeiro, que todo mundo pague suas contas em dia, né? Que pague os salários em dia, que pague as contratações de jogador em dia, encargos, impostos, enfim, tudo seja pago. Agora, como é que você faz para que isso aconteça? Aí você vai criar um modelo técnico para monitorar os números, para acompanhar se os clubes de fato estão pagando as suas obrigações, monitorar pagamentos e tudo mais, mas ele é simples, tão simples quanto isso. Não é um modelo para igualar desiguais, né? Eu não vou pegar um clube que fatura 1 bi e fazê-lo gastar igual o que fatura 200. Não, cada um vai gastar dentro das suas possibilidades, desde que não estoure os seus orçamentos, desde que mantenha os pagamentos em dia. Então, o fair play financeiro é simplesmente isso. As pessoas às vezes imaginam e inventam muita coisa, mas é tão simples quanto isso. A gente vê, entrando um pouco mais nessa discussão, a gente vê que existem exemplos na Europa, né? Assim, então tem o fair play financeiro da UEFA, tem o fair play financeiro das ligas, né, específicas. Dentro dessas particularidades de modelo, o que você acha que seria um modelo ideal para funcionar no Brasil? É importante contar, só contextualizar, porque assim, cada liga foi criando o seu modelo, a Bundesliga na Alemanha tem desde 1962, né? Não é o modelo atual. Vai aprimorando, mas tem desde daquela época. E cada liga tem a sua característica, porque cada país e cada grupo de clubes tem as suas características. Então, por isso que eles diferem. E a UEFA criou um modelo mais amplo para conseguir juntar todos os clubes que disputam as suas competições. Assim, eu gosto de olhar o que se faz justamente porque as características são diferentes. O que eu mais gosto ultimamente do que eu tenho visto é uma limitação, um controle mais rígido de pagamentos em dia. Então, a UEFA faz isso e algumas outras federações, a Federação Inglesa faz muito bem isso, que é cobrar a cada 2 ou 3 meses que os clubes indiquem, né, façam uma declaração dizendo que estão com as contas pagas ou se tem alguma conta em atraso, qual o timing que eles vão ter para colocar essa conta em ordem. Então, isso faz com que você, se caso tenha alguma informação falsa, o clube pode perder ponto, o dirigente pode ser processado. Então, é uma forma de você estar próximo do clube e entender o que está acontecendo. Eu não gosto muito daqueles controles, 70% das receitas pode gastar com salário, ou X% máximo de prejuízo. Faz pouco sentido no futebol, que ainda tem muita associação no Brasil. E a associação tem esporte olímpico, tem outros gastos, enfim. A nossa característica depende de um outro tipo de controle. Da UEFA e da Europa, eu gosto muito desse de controlar e acompanhar os clubes na sua estrutura de pagamentos. Inclusive, tem alguns casos que os clubes até repassam para as ligas, para os controladores, o fluxo mesmo de pagamento. Olha, em janeiro tem que pagar tanto, em fevereiro tanto, e vai controlando acima e com isso. Então, essa para mim é o melhor, o que melhor podemos aproveitar do que se faz na Europa. E tratando um pouco também de uma situação na Europa que afeta um pouco aqui no Brasil, é a questão vamos entrar um pouco mais específico no John Textor, né? A gente viu recentemente que aconteceu de por problemas financeiros o Lyon foi rebaixado. Então, assim, é um clube que vai recorrer e tudo mais, mas foi uma determinação também envolvendo regras financeiras, correto? Isso, é isso mesmo. Na França tem um órgão que chama, a sigla é DNCG, que é um órgão que foi criado por lei, né? Não é nenhuma criação da Liga ou da Federação de Futebol. Por lei, o governo criou um órgão que faz o controle do sistema financeiro dos clubes de todas as ligas profissionais. Esse sistema faz um controle acompanhando os números, verificando se o clube tem saúde, não tem, se ele está equilibrado, se não está. No caso do Lyon, já desde janeiro, dezembro, janeiro, ele já tinha, inclusive,
rebaixado preventivamente por conta do desequilíbrio, né? O que é esse desequilíbrio? Prejuízo, muitas dívidas maiores do que o clube seria capaz de pagar. Então, ele já vem trabalhando, já vem alertando o clube de que ele precisaria fazer algumas coisas para resolver o problema. E chegou agora, nas contas e nos cálculos da NCG, o clube não tem saúde financeira para suportar a quantidade de pagamentos que tem pela frente e nem para ser um clube operacionalmente saudável. E por isso ele rebaixou. Agora, tudo isso é fruto de uma gestão que não entendeu que o futebol, apesar de você querer pensar globalmente, ele é gerido localmente. Então, cada clube. Por que você não pode olhar tudo junto? Porque a realidade da França é uma, do Brasil é outra, da Bélgica, que onde ele tem outro time, é outra. Você tem que olhar separadamente. Ele tentou criar uma regra nova, um conceito novo, e óbvio que a Federação Francesa não, ou a DNCG não aceitou. Então, já está preventivamente, já está rebaixado. Acho que vai ter muita dificuldade em conseguir sozinho, sem que vender o controle ou qualquer coisa nesse sentido, resolver o problema do Lyon. César, você acredita que esse tipo de punição, assim, uma punição esportiva, é o melhor caminho para tratar dessas coisas financeiras? Porque assim, a gente vê há muito tempo a questão financeira no Brasil ser um entrave nos clubes, né? A gente vê os clubes muito endividados, e aí tem Profut, tem PERS, tem esses programas de alongamento de dívida, né? Fora as dívidas mesmo da operação do futebol. Você acredita que esse tipo de punição meio que incentivaria os clubes a andarem na linha? Eu acho que, assim como a gente falou de modelos adaptados, tem fases, né? Vamos lembrar que a gente vai ter que começar um sistema como esse no Brasil em algum momento. O início não deveria ser uma punição esportiva. Primeiro que você vai ter um prazo, deveria ter um prazo de adaptação, mas as primeiras sanções deveriam ser financeiras, no sentido proibir contratação, né? O transfer ban é a melhor forma de você controlar um dirigente de clube, né? Todos eles, quando sofrem um transfer ban, correm para arrumar dinheiro, pagar a dívida atrasada, porque a única coisa que eles não querem, não podem, é não conseguir contratar jogador, né? O dirigente tem um desejo por contratar jogador, até para reforçar elenco, para atender torcida, atender imprensa e tudo mais, enfim. Então, acho que num primeiro momento, até que as coisas estejam equilibradas, esse tipo de sanção ela é mais adequada. Quando tiver todo mundo em ordem, pelo menos um sistema mais equilibrado, aí acho que vale a pena entrar já no mérito esportivo, porque todo mundo entendeu como funciona, todo mundo se adaptou. Se você andar fora da linha, aí você deveria ser sancionado de uma maneira mais dura, que aí é uma sanção esportiva, com primeiro perda de pontos, enfim, e depois, lá na frente, eventualmente, um rebaixamento, que não ajuda, na prática, a resolver o problema, né? Porque quando você sai de uma primeira divisão para uma segunda, a quantidade de receitas que você tem é muito menor. Então, assim, não mais atrapalha do que ajuda se você realmente quer resolver o problema. Mas eu sou a favor de, mais adiante, até eventualmente reduzir pontos ou ter algum tipo de ação esportiva que impacte a vida do clube. A gente viu nos últimos dias a CBF falando na criação de um grupo de trabalho, né, para discutir a criação de um fair play financeiro, que em até 90 dias depois da primeira reunião desse grupo de trabalho já tenha um caminho ali, né, para se seguir algumas coisas. Você acredita que nesse momento a discussão está mais madura do que foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que também acho que até na gestão do Caboclo que se discutiu um pouco o fair play financeiro com mais veemência, né? Você acha que esse momento é o momento mais maduro do futebol brasileiro para se discutir essa questão? Acho que sim, né? Eu participei, eu desenhei o modelo lá de 2019 e 20, só que era uma ideia mais da CBF do que dos clubes. E a coisa não evoluiu. Obviamente que os clubes barraram. Passados aí 5, 6 anos, você tem um ambiente diferente, né? Hoje você tem SAF, você tem clubes que já se destacaram muito em relação a outros, você tem clubes que pioraram muito. Então, assim, hoje o mercado ele é muito mais desequilibrado e desafiador do ponto de vista de finanças do esporte. Então, os clubes estão participando do processo, os clubes entenderam que é importante ter um controle. Eu lembro de reuniões, várias reuniões, continuo falando com o clube desde então, enfim, eu passo muito tempo falando com dirigentes e com clubes. Muitos falam que se tivesse uma regra seria melhor, porque eles conseguem justificar uma não contratação ou a dispensa de um jogador justamente por conta da regra. Enquanto não tem, eles acabam até sendo forçados a fazer qualquer coisa ou fazer a mesma coisa que o seu adversário faz errado,
justamente para dar um retorno para o seu torcedor. Então, eu acho que temos hoje um ambiente, as coisas acontecem no seu devido tempo. Temos um ambiente mais ah, próximo do ideal para criarmos um modelo como esse. Falando um pouco também desse ambiente do futebol brasileiro, você acredita que as SAFs, assim, a gente vê que todo mundo, todos os dirigentes falam que o futebol é muito caro, que fazer futebol no Brasil é muito caro. A gente viu a criação de dois blocos econômicos, né, que parece que vão se encaminhar para a criação de uma liga única. E aí esses blocos geraram novas receitas, são novos contratos de televisão, procuram novas propriedades, sempre buscando receitas novas, porque eles falam que o futebol é muito caro. Você acha que até que ponto que esse futebol vai ficar caro, essa bolha, uma hora de salário e de transações vai explodir? Como que você analisa esse momento? O futebol fica caro mesmo, cada vez mais caro, e não só no Brasil, em todo lugar do mundo. Ele fica mais caro porque tem mais receita, né? Se você sabe que o seu patrão, que o seu cliente tem mais dinheiro, você vai cobrar mais caro porque ele pode pagar, né? Então, é natural os próprios atletas inflacionarem, os próprios clubes inflacionaram, né? Se você vende o seu jogador para um time que você sabe que tem muito dinheiro, a cláusula pode ter que subir. Então, é natural que as receitas vêm crescendo muito, né? E como elas crescem, a maior parte delas vai ser destinada aos atletas, seja para compra, seja para salário. Acho que tem, assim, sim, uma certa bolha, tem aqui um incremento de receitas importante vindo de casas de aposta, vindo eventualmente de negociação de jogador, então tem dinheiro no mercado e dinheiro vindo da SAFs, né? Então, tem uma parte de dinheiro que está circulando no mercado, que é dinheiro que o City coloca no Bahia, dinheiro que o Pedro Lones coloca no Cruzeiro, que os Menin colocaram, e todos os 4Rs colocaram mais atrás, hoje menos, no Atlético Mineiro. Enfim, o dinheiro da 777 no Vasco, o Textor fazendo coisas. Então, as SAFs, de certa forma, ajudaram nesse processo de inflacionamento, né, ou de inflação do futebol. Então, SAFs, casas de aposta, tudo isso junto criou um ambiente mais propenso a um problema futuro. Em algum momento esse dinheiro para de entrar. E aí, o que fizemos, né? Como é que vamos lidar com isso? Porque as casas de aposta não serão eternas e o dinheiro do investidor também tem limite. Então, acho que tem que estar todo mundo preparado e um sistema de fair play financeiro vai ajudar a controlar todo mundo para que quando isso acontecer, e deve acontecer, você tenha um ambiente pelo menos mais pronto para solucionar ou se adaptar a uma mudança de cenário. Do ponto de vista de saúde financeira dos clubes, você acha que existe algo a ser feito além da implementação do fair play? Ou essa discussão que ela é complexa, ela vai conseguir criar um arcabouço, né, digamos assim, para melhorar a saúde financeira dos clubes? Eu acho que nós temos que ter um regulamento mais amplo, né, no sentido de o futebol precisa de mais regras, porque ele tá cada vez mais sofisticado. De novo, eu falei das SAFs, aí as SAFs trouxeram lá o regime centralizado de execuções para tratar dívidas, agora eles estão trazendo as recuperações judiciais, e isso tudo impacta a vida dos clubes, né? Por quê? Porque você, em recuperação judicial, por exemplo, fica lá 180 dias sem pagar dívidas. E o clube não para de gastar, não para de contratar, não para de pagar os salários de quem está em campo. Enfim, acho que nós precisamos de um arcabouço um pouco mais amplo. Tratar o impacto dessas possibilidades dentro da competição, tratar o fair play financeiro, tratar o acesso, por exemplo, e uma avaliação de quem são os donos, os futuros donos das SAFs. Se tivessem feito talvez uma avaliação um pouco mais detalhada da 777, um órgão de controle não teria aprovado a entrada deles, porque sabia-se já que eles tinham problema em outros países. Então, precisamos ainda de regras complementares, né, para transformar o futebol em algo mais sustentável no longo prazo. E você acha que existe um prazo para essa transformação? Assim, a partir dessa criação desse fair play financeiro, você consegue, conhecendo o futebol do jeito que você conhece, você acredita em algum prazo específico? É muito difícil cravar assim. É difícil, assim, não acredito que vá resolver no curto prazo, e assim, 2, 3 anos, não dá, e isso é importante, né? Qualquer processo desse, ele vai levar de 3 anos para cima, pelo menos. Eu acho até que, se a gente falar em 5 anos, é um prazo razoável, dado o cenário que nós temos no futebol hoje, e a dificuldade de você implantar coisas no Brasil, né? Todo mundo tem até que conter, tem um risco de frustração, que é achar que você vai implantar o fair play financeiro hoje, no próximo ano vai estar todo mundo equilibrado ou todo mundo sendo punido.
Certamente não deve ser assim, né? Você tem um período de adaptação e acho que para alguns clubes vai ser rápido, porque eles já estão mais ou menos organizados, e para outros vai levar mais anos. Então, assim, eu olhando aqui de fora, né, como quem analisa o cenário, acho que pelo menos 5 anos para a gente começar a ver os frutos mais claros, assim, mais maduros, porque antes disso dificilmente a gente vai conseguir criar esse arcabouço todo de regras que eu comentei há pouco. Entende? Tem mais alguma situação que você acha bacana de comentar sobre futebol, que eu não te perguntei? Alguma coisa nesse sentido das regras do fair play financeiro? É, não, acho que assim, a gente trouxe tudo assim, de novo, acho que tem um ponto só que eu acho que vale a pena comentar, é a questão de investimento nas SAFs, né? Tem muita gente que questiona e critica, até porque nós falamos há pouco que o investimento nas SAFs ajudou a inflacionar o futebol, né? Então, só que a gente tem que lembrar sempre que, de novo, a gente está num processo de transição. As SAFs são todas novas. Se você pegar qualquer novo dono de empresa, comprei uma empresa nova, eu vou olhar ali, tem sempre um investimento para fazer, né? Uma troca de equipamento, melhoria no marketing aqui, ali, enfim. É natural que nesse processo, nesse momento, você tenha investimentos, e é importante que você traga investimentos para o futebol. Então, um projeto de fair play financeiro tem que considerar isso no tempo e não cortar isso do dia para a noite. Você tem um prazo de adaptação, sabe? Também, de novo, prazos, né? 3, 4, 5 anos para que depois você comece a controlar. Mas antes disso, o futebol precisa ainda de investimento, precisa se reestruturar. Enfim, o que era o Botafogo antes e depois da SAF é muito diferente. O Atlético já foi sendo construído já um pouco mais nesse período. O Cruzeiro já tinha uma estrutura um pouco melhor, mas muitos clubes hoje precisam de dinheiro do investidor, não só para contratar jogador, mas se estruturar. Então a gente precisa estar claro que um sistema de fair play financeiro hoje, ele não deveria coibir o investimento. Mas no longo prazo, né, de novo, quando o futebol estiver mais maduro, aí sim tem que fazer com que todo mundo ande com suas próprias pernas. Acho que esse é um ponto importante de deixar bem claro para todo mundo. Entendi. César, muito obrigado aí pela atenção, por ter atendido a gente. As portas da Itatiaia estão sempre abertas aí para você. Imagina, obrigado pelo convite, é um prazer, sempre que precisar, estou aqui à disposição.